Olá, eu sou Zaratude e este é o Newcast, um canal onde eu falo de animes. Esse é o Analisando a Obra, um vídeo onde dou minhas opiniões sobre algum anime. Hoje eu falarei de Sankarea, que se trata de um mangá criado por Mitsuru Hattori. O protagonista de Sankarea é o Chihiro Furuya, um adolescente completamente fanático por zumbis. Tudo que for relacionado a zumbis ele está sempre consumindo, seja filmes, jogos, livros, o que seja. O Chihiro possuía um gato chamado Babu, e ele realmente era bem apegado a esse gato, mas infelizmente o Babu faleceu em um acidente. Como ele não queria ver o Babu nesse estado, ele pegou um livro muito velho o qual continha uma receita que dizia trazer os mortos de volta à vida. O Chihiro foi até um hotel abandonado todas as noites e tentou ressuscitar o Babu, mas não estava tendo sucesso. Em um desses dias, ele acabou conhecendo a Areia Sanka, uma garota que também ia nesse hotel abandonado, mas ela ia para gritar todas as frustrações de sua vida em um poço. Eu vou explicar sobre a situação que a Areia se encontra mais pra frente. Continuando, os dois acabaram fazendo uma amizade e começaram a trabalhar juntos para tentar fazer a fórmula funcionar e assim ressuscitar o Babu. Eles também tentaram por dias, mas sem sucesso, até que teve a última tentativa que aparentemente falhou. Como eles não conseguiram, o Chihiro resolveu que enterraria o Babu algum dia. O Chihiro levou a Areia até a casa dela e se despediu, afinal eles só se encontravam para tentar fazer a fórmula funcionar. Como eles desistiram, eles não iriam mais se encontrar. O problema é que Daiichiro Sanka, o pai da Areia, que é um homem altamente controlador, descobriu que ela saía à noite escondida, e devido a isso, ele proibiu a Areia de sair de casa e de ir à escola. Como ela vivia uma vida totalmente infeliz e sem liberdade, ela resolveu tentar o suicídio. Acontece que a receita do Chihiro tinha componentes venenosos, e nessa última noite, ela guardou um pouco da poção em um pequeno frasco e tomou para tentar se matar. Porém, no dia seguinte ela não morreu. Como Daiichiro é bem possessivo, ele resolveu que precisava punir o Chihiro devido ao fato dele se encontrar escondido com a sua filha. Obviamente que ao saber disso, a Areia começou a procurar o Chihiro para evitar que alguma coisa de ruim acontecesse com ele, ao mesmo tempo em que, felizmente, o Chihiro descobre que sua poção havia dado certo. O Babu tinha retornado à vida, se tornando um zumbi. O único problema é, após uma série de situações, por coincidência, teve um momento em que tanto Daiichiro, Areia, Chihiro e Babu estavam no mesmo lugar. Daiichiro tentava levar a Areia à força para casa, mas parou para tentar golpear o Babu, pois ele é alérgico a gatos. Percebendo que aquele gato era na verdade o Babu, a Areia se colocou na frente para protegê-lo, e isso acarretou em um acidente onde a Areia caiu de uma grande altura, matando ela instantaneamente na queda. Só que não demorou muito e ela se levantou novamente. Areia havia se tornado uma zumbi, e no mesmo instante ela o lembrou que em um dos seus encontros, o Chihiro fez uma brincadeira e Areia respondeu que se caso ela se tornasse uma zumbi, o Chihiro cuidaria dela. Diante dessa situação, Chihiro leva a Areia para sua casa e é a partir deste ponto que começa o desenrolar da história. A princípio, eu admito que vendo apenas o anime, eu não tinha visto nada demais na obra, mas, depois de ler o mangá todo, eu percebi que a obra tem um desenvolvimento até que bem interessante. Na minha opinião, a sinopse é até que simples, mas conforme a trama avança, ela vai ganhando uma complexidade que eu admito que não esperava. E obviamente que quando eu digo complexidade, é no sentido do que a obra poderia oferecer com esse tema. Você não vai acompanhar achando que vai se tornar a melhor história do mundo, porque obviamente não vai. O enredo vai focar principalmente em desenvolver os laços entre o Chihiro e a Areia, e como isso impacta os personagens que rodeiam eles dois. Duas coisas que pra mim foram muito notáveis é que eu prefiro muito mais o traço do mangá do que a arte do anime, e também o quanto a história no anime avança devagar quando comparado com o mangá. Só para vocês terem ideia, essa sinopse que eu contei em uns 3 minutos leva 3 episódios para acontecer. E eu acho isso tempo demais. Se eu fosse resumir a obra em uma frase, eu diria: a Areia se tornou uma zumbi e o Chihiro vai ter que enfrentar as consequências disso. E você levar 3 episódios para mostrar isso é meio complicado. Eu diria que o ideal é que com apenas um episódio, a obra mostre qual o caminho que ela vai tomar. Se em apenas um não for possível, então que mostrem no máximo 2 episódios. Eu acredito que demorar tanto para mostrar do que a história é, pode gerar desinteresse ou fazer com que a pessoa desista de assistir, porque ela pode achar que está demorando demais para acontecer algo relevante. Essa história que eu contei ocorre nos 3 primeiros capítulos do mangá, mas obviamente ler 3 capítulos de mangá e assistir 3 episódios de anime são coisas com tempos totalmente diferentes.
Quanto ao mangá, eu realmente acho que o ritmo dele é digno de elogio. Ele flui muito bem, os mistérios foram explicados, a história não se estende desnecessariamente, igual muitas obras fazem. Se você já é habituado com o mangá e consegue ler bem rápido, eu garanto que em apenas algumas horas você consegue ler o mangá inteiro. Um dia é mais do que o suficiente para completar. Quanto ao anime, eu mantenho o que eu já disse. Acho que a história avança muito devagar. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o episódio 11 está adaptando os acontecimentos do capítulo 9. E foi justamente essa lentidão que me frustrou ao ver o anime. Porque olha só o meu raciocínio. O Chihiro tirou de um livro antigo uma receita para fazer uma espécie de poção da ressurreição. Essa poção funciona e ele traz de volta à vida uma garota e um gato, com ambos se tornando um zumbi. Por mais que Sankareya tenha um clima cômico na maior parte do tempo, sempre foi fácil perceber que existe uma seriedade naquela história. Ou seja, eu sabia que em algum momento coisas ruins iriam acontecer, e era justamente isso que eu gostaria de ver. E eu estava certo, quem já leu o mangá sabe quais são as consequências de criar um zumbi. E o principal problema é que o anime não chegou nessa parte. Ou seja, as partes de Sankareya que realmente são interessantes, você só vai encontrar no mangá. Sinceramente, caso a obra realmente te interesse, eu aconselho fortemente a você ignorar o anime e ler somente o mangá. Eu acho que a sua experiência vai ser muito melhor. Já aviso que o mangá tem eti, ele frequentemente vai dar aquela valorizada nos corpos femininos, então já esteja preparado para isso. Existem 8 personagens em Sankareya que eu considero relevantes. Começando pelo protagonista, o Chihiro é um fanático por zumbis desde criança, e esse é um dos mistérios que pairam na história. Por que o Chihiro gosta tanto de zumbis? O segundo mistério é em relação à mãe dele, que já morreu faz muito tempo. A morte dela também é um dos mistérios da obra. Em geral, o Chihiro é uma boa pessoa, mas foi egoísta ao tomar a atitude de ressuscitar seu gato apenas porque sentia falta dele. Fullmetal Alchemist já está aí para provar que isso não dá certo. Vocês vão ver que ele é um cara gentil, apesar de aparentar não levar as coisas muito a sério. Ele obviamente vai desenvolver um forte clima romântico com a Areia, porque né? Ela é uma zumbi e ele adora isso. Eu até que gostei das cenas que foram construídas entre eles dois ao longo da história, mas também não se engane, ter um clima de romance não quer dizer que o desenvolvimento entre eles foi grandioso. Quanto à outra protagonista, Rhea, apesar de ela não ser minha favorita, ela com certeza é a melhor personagem da obra em todos os sentidos. Ela em geral teve uma vida muito infeliz, por este motivo ela tentou se matar lá no início. Sua família é bem rica, afinal seu pai é dono de uma escola para garotas. Só que sua mãe, Arya, literalmente nem se importa com ela. Praticamente elas nem se falam. A Arya também é bem frustrada com a vida, afinal ela é casada, mas seu marido também não mantém qualquer contato afetivo com ela. O Daiichiro é o grande responsável pelo sofrimento da Arya. Ele é altamente controlador, não dando qualquer liberdade para Arya. Ele é quem dita para onde ela vai e o que ela deve fazer, além de submeter a Arya a fazer coisas estranhas, como tirar fotos dela sem roupa desde criança e ficar tirando as medidas de seu corpo. E que fique bem claro, apesar de ser estranho, esse era o limite, ele não fazia outras coisas com a Arya. O Daiichiro foi sinceramente o personagem que eu mais tive dificuldade em toda a obra para entender, e na verdade, mesmo após terminar o mangá, eu acho que continuo sem entender ele. Tendo uma vida como essa, com uma mãe de enfeite e um pai controlador, acho que fica bem óbvio o porquê a Arya é a personagem mais interessante da obra. Além de ela estar numa situação que infelizmente acontece bastante no mundo real, após conseguir a sua liberdade, que é logo após se tornar uma zumbi, a única coisa que ela deseja é se tornar o que ela chama de garota normal e passar a fazer atividades que antes ela era privada. Em resumo, ela quer ter a experiência de viver. E quanto a isso, eu achei que os seus sentimentos foram bem apresentados, acho que ela realmente convence. Ainda existem os outros personagens, que basicamente é a família do Chihiro. Temos a Ranko, que é sua prima, ela também gosta de consumir os materiais acerca de zumbis do Chihiro, além de ser apaixonada por ele desde criança. O avô do Chihiro se chama Jogoro. Devido à idade avançada, ele já está com a saúde mental bem debilitada, mas apesar disso é um dos personagens mais importantes da obra. E para finalizar temos o Doon, pai do Chihiro. Ele é o responsável pelo templo em que a família mora, e a Mero, que é a irmã mais nova do Chihiro e a minha personagem favorita da obra. Eu só não sei se eu gosto muito da Mero porque ela é realmente uma personagem muito carismática, ou se é porque eu tendencialmente sempre gosto muito dessas personagens que literalmente estão sempre com a mesma expressão no rosto, mesma tonalidade de voz e que raramente expressam seus sentimentos. Quanto aos elementos que compõem o anime, eu realmente acho que não tem nada para destacar, apesar que sinceramente a animação me desagrada.
Com certeza eu prefiro 1000 vezes a qualidade do traço no mangá. E olha que isso é bem raro de acontecer. Quase sempre os estúdios melhoram significativamente a qualidade do traço. Mas em Sankarea, eu prefiro o mangá. Sankarea ainda recebeu 2 OVAs e um especial. Se eu não estiver enganado, o especial equivale ao que seria o episódio 13, e a primeira OVA seria uma espécie de episódio 0, enquanto que a segunda seria o episódio 14. Mas sinceramente, eu considero opcional assistir, não é como se esses 3 episódios extras fossem fazer uma grande diferença na obra. Eu acho que a melhor qualidade de Sankarea é o seu clima de mistério, junto da abordagem desses temas sobrenaturais. Isso foi disparado o que mais me agradou no mangá e a principal motivação para ler até o final. E as pitadas de comédia até que são bem úteis. Quem acompanhou a obra sabe que tem muitas cenas com um clima cômico, o que ajuda a tornar o ambiente mais leve. Pra galera que gosta de romance, obviamente vão haver momentos que foram criados unicamente para gerar aquele clima romântico entre o Chihiro e a Areia, mas eu diria que o relacionamento entre os dois não foi nem de perto algo que teve um real destaque, o que pode acabar decepcionando muita gente. E eu só queria comentar que o raio japonizador nunca falha. É impressionante, o Japão sempre consegue transformar qualquer criatura grotesca e horrorosa em uma garota fofinha. Aqui no Brasil, o mangá foi publicado pela Panini, então caso tenha interesse, basta procurar. Se você já viu o anime e quer continuar no mangá, leia a partir do capítulo 9. Inscreva-se, porque nesse canal eu com certeza darei minha opinião sobre animes do seu interesse. Deixe seu gostei e comentem sugestões de vídeos. Obrigado!